colocar esses vídeos lá na página de vocês e a próxima avaliação, tá? E aí a próxima avaliação, vou dar um intervalo aí até o dia 15 de novembro para vocês entregarem, para dar tempo aí com calma de vocês fazerem. Bom, então vou dividir aqui a apresentação. Professor, essa segunda prova vai ser igual à primeira, que tinha 2 tentativas? Sim, sim. E eu vou entregar para vocês um arquivo em PDF para vocês acompanharem antes de fazer lá no eletrônico, tá? Tá bom. Então, olha só, pessoal, a gente está falando sobre fundamentos físicos do som. Então, nós já estudamos o comportamento de uma onda e agora nós estamos estudando propriamente o comportamento das ondas sonoras. E aí, quando a gente fala das ondas sonoras, a gente já viu que é um tipo de onda mecânica, portanto, precisa de um meio para se propagar. E, além disso, nós vimos também que é um tipo de onda longitudinal. Ou seja, o sentido da vibração é equivalente ao sentido da propagação do som. Então, se nós voltarmos aqui, existe esse experimento, onde nós temos uma campainha dentro dessa redoma, e enquanto tem ar nessa redoma, nós conseguimos ouvir aqui do lado de fora o barulho da campainha. Entretanto, à medida que esse ar ele vai sendo removido, e existe uma forma de remover esse ar, vai se criando um ambiente rarefeito até que se torna ali um simulador de um vácuo, e aí nós não conseguimos mais escutar a propagação desse som. E aí isso aqui fica demonstrado realmente que para a propagação das ondas sonoras é necessário um meio material. E ainda nós vimos o seguinte, que não são todas as faixas de frequência que nós conseguimos ouvir. Essas ondas sonoras, elas têm lá várias faixas de frequência, é um intervalo desse espectro, dessa frequência, que a gente consegue captar esses sons e ter essa percepção. Na verdade, captar as ondas sonoras, captar essas ondas mecânicas e ter ali a percepção que a gente vai chamar de som, tá? Então aqui nós temos, rapidamente, só para recapitular, nós temos aqui um êmbolo. Esse êmbolo ele está pressionando e ao mesmo tempo relaxando de forma alternada os gases que estão dentro desse tubo, e o que a gente percebe aqui é que está alternando uma onda de compressão e de rarefação. Então, o que vai acontecer? A gente viu que, na medida em que há compressão, existe ali uma concentração dessas moléculas. Então, a gente tem que entender que o ar ele é repleto de moléculas, e essas moléculas elas vão ficar comprimidas e vão colidir mais facilmente uma com as outras. Mas, ao mesmo tempo em que há esse relaxamento, essas moléculas elas tendem a voltar ao seu estado de repouso, e ali você vai ter uma diminuição dessa densidade, mas automaticamente vai ter a compressão, e ali essa compressão nova, ela faz com que essas moléculas elas se colidam umas com as outras, e prosseguindo existe ali um relaxamento, diminuindo a densidade. Isso é propagado ao longo desse tubo como se fossem ondas de compressão. Então, o efeito resultante final é que, embora exista ali uma compressão, mas pelo fato de estar alternando compressão e relaxamento, você não vai ter o deslocamento dessas moléculas, mas você vai ter o deslocamento da energia, da pressão em si. Então, na verdade, é o comportamento de uma onda. A onda é uma perturbação que está sendo propagada no meio, mas que não desloca a matéria. E o que vai ser propagado é a energia ao longo desse meio, certo? E ali você pode representar isso em forma de gráfico, como a gente tem representado as ondas. Então, esses locais aqui onde a gente encontra áreas de compressão, eles podem corresponder aos picos dessas ondas, chamados de cristas, certo? E essas áreas aqui de relaxamento, elas vão formar ali os vales. Então, todos os elementos aí que estão fazendo parte das ondas periódicas. E por que são ondas periódicas? Porque não se trata apenas de uma compressão e de um relaxamento, mas há uma sucessão de movimentos de compressão e relaxamento. Então, na verdade, isso está se comportando como uma onda periódica, certo? E ali nós vamos conseguir identificar esses elementos. Comprimento de onda, que é a distância entre essas duas cristas ou esses dois vales, a amplitude dessa onda. A amplitude dessa onda a gente vai ver está associada com a intensidade, ou seja, o quão forte ou fraco
é essa onda. E ali a gente vai ter ainda a frequência e a velocidade. Só um minutinho que alguém está pedindo para entrar. Alguém pediu para entrar? Bom, vou voltar então. Bom, nós temos aqui vários materiais e aí a gente consegue, além disso, tem as temperaturas relacionadas e a gente consegue ver o comportamento da velocidade da propagação desse som. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que esses materiais mais rígidos, granito, aço, você tem que a velocidade do som ela é muito mais aumentada em relação, por exemplo, a esses materiais mais fluidos, como a água e o ar, por exemplo. Mas aí a gente tem uma problemática, que se a gente olhar aqui a fórmula, a gente vai ver que a densidade, a velocidade, ela é inversamente proporcional à densidade. Ou seja, à medida que aumenta a densidade, diminui a velocidade. Então, na verdade, qual é a outra grandeza que está relacionado aí com a característica desses materiais que estimula o aumento da velocidade, mesmo esses materiais se tornando mais densos? Então existe aí o conceito de módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade, ele vai ali ser uma relação entre a tensão e a deformação desse material. Então, na verdade, como é uma divisão entre a tensão e também a alteração de volume, ou seja, a deformidade desse material, o que a gente consegue compreender? Se eu aplicar a mesma tensão nesses dois materiais aqui ilustrados, a borracha e esse material metálico, a gente vai ver que a deformidade da borracha vai ser muito maior do que a deformidade desse metal. Então isso me diz o seguinte: quanto maior a compressibilidade, menor é a velocidade do som nesses materiais. Quanto menor a compressibilidade, maior é a velocidade do som. Então o módulo da elasticidade está relacionado à compressibilidade, ou seja, é difícil alterar o volume, eu tenho que aplicar grande quantidade de força para alterar o volume do granito, do ácido, em relação aí à água e o ar. Então é esse fator, o módulo da elasticidade, que está relacionado aí ao aumento da velocidade do som. Então, se nós olharmos a fórmula, esse símbolo grego aqui, ele se relaciona aí ele equivale, na verdade, ao módulo da elasticidade. Bom, então a gente agora vai ver as propriedades fisiológicas do som. Essas ondas mecânicas, quando elas alcançam o nosso sistema auditivo, existem algumas propriedades. Então a gente consegue distinguir se o som é grave ou agudo, a gente consegue distinguir se o som é forte ou é fraco, a gente consegue distinguir, por exemplo, a mesma nota, mas vindo de fontes sonoras diferentes, ou seja, de instrumentos musicais diferentes. Então, nós vamos estudar cada uma dessas propriedades fisiológicas do som. A primeira é a intensidade. A intensidade ela está relacionada ao quão forte ou quão fraco é um som. E aí nós temos aqui o seguinte, que a intensidade de um som ela vai ser ali, os fatores que vão influenciar na intensidade seriam a distância. Então, quanto mais distante da fonte sonora, menor vai ser a intensidade desse som, ou seja, menor vai ser o volume, mais fraco vai ser esse som, e também está relacionado com a amplitude, ou seja, quanto maior a amplitude, lembrando que a amplitude é o tamanho da crista, é a distância ali daquele ponto que ela alcança a partir do momento que uma perturbação foi introduzida em relação à sua posição de repouso. Então, quanto maior a distância, maior é a intensidade. Só que à medida que vai se afastando aí da fonte de propagação, essa amplitude ela vai diminuindo e a intensidade também vai diminuindo. Então, se nós olharmos aqui a fórmula, a intensidade, na verdade, seria a potência do som dividida pela área, porque a intensidade ela é relacionada com a área que está sendo afetada e relacionada também com uma unidade de tempo. Então, eu tenho aí qual a energia que está sendo aplicada numa determinada área, num determinado momento. Isso tudo aí me determina a intensidade. Só que quando a gente vai lá para nossos conhecimentos de física, a relação entre
energia em intervalo de tempo é igual a potência. Então a gente pode sintetizar a intensidade como sendo potência dividido pela área, certo? Ou seja, quanto maior a área, nós vamos ter aí que menor será a intensidade desse som. Bom, mas aí o nosso ouvido humano, ele tolera uma faixa de intensidade. Só um minutinho. Existe uma faixa de intensidade que é audível. E ali nós vamos ver que o nosso ouvido ele é capaz aí de ter um limiar de audição de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Ou seja, esse aqui seria a intensidade mínima com a qual a gente consegue ouvir, e 1 watts por metro quadrado seria a intensidade máxima. Depois eu vou voltar aqui nessa relação aqui de limiar mínimo com o limiar máximo. Mas nós temos aqui as intensidades de algumas fontes sonoras. Então, por exemplo, nós temos aqui o fanfalhar, ele chama isso de farfalhar, né? Ou seja, eu atrito as folhas com a mão. Isso me dá uma intensidade de 10 decibéis. O ambiente de uma biblioteca tem uma intensidade de 20 decibéis. Mas quando eu vou aqui, ó, o limiar de desconforto ele está numa intensidade de 120 decibéis. Aí a minha pergunta é, de onde surgiu essa unidade, o decibéis? Então veja, se eu for comparar aqui a faixa, o intervalo de intensidade entre o limiar mínimo de audição e o limiar máximo, aquele que já começa a ser danoso porque me traz desconforto, eu tenho aí uma intensidade de 10 elevado a 14 vezes. Ou seja, o espectro de intensidade ele é muito grande. Então, na verdade, também a gente não consegue ter a percepção do aumento dessa intensidade de forma linear ao crescimento dessa intensidade. Ou seja, se eu dobro a intensidade desse som, eu não consigo perceber que na minha captação esse som está 2 vezes aumentado. Eu consigo perceber que houve um aumento dessa intensidade, mas não que foi o dobro, o triplo, o quádruplo. Então, na verdade, o aumento da intensidade sonora se dá numa escala logarítmica. Então, na verdade, o que se faz é o seguinte, o que se faz é determinar o quanto eu tenho que elevar numa potência de 10 a intensidade dividida pelo meu limiar de audição. Então, na verdade, eu estou preocupado aqui com a intensidade auditiva. Esse valor de beta aqui, ele vai vai determinar a intensidade auditiva. Ele vai dizer o seguinte, quantas vezes eu tenho que elevar a base de 10 para se ter uma relação entre a intensidade que está chegando agora ao meu ouvido, que eu quero determinar, com o limiar auditivo. Lembrando que esse limiar auditivo ele está aqui, ó, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Ali eu vou ter essa unidade em Bell. Só que Bell é um valor ainda alto, eu vou traduzir esse Bell por decibéis. Então eu acabo tendo essa fórmula aqui para determinar a intensidade sonora em decibéis. E essa intensidade, na verdade, a intensidade sonora seria igual a 10 vezes o log da relação da intensidade que está chegando no meu ouvido em relação ao limiar auditivo, ou seja, aquela intensidade mínima que o meu ouvido consegue alcançar, tá? Essas fórmulas matemáticas nós vamos aplicar? Não, mas eu preciso entender o porquê que é decibéis. Decibéis, primeiro, essa unidade, ela chega aí pelo fato de que há necessidade de correlacionar a variação da intensidade sonora, contextualizar essa variação da intensidade sonora numa escala logarítmica, porque a gente já sabe que não conseguimos acompanhar de forma linear o aumento ou a progressão da intensidade desse som. Tá? Então, se aumentou 2 vezes, não necessariamente eu estou sentindo essa intensidade como duplicada. Eu entendo que ela aumentou, mas não duplicadamente. Bom, a outra propriedade fisiológica do som está relacionado com a altura.
E aí a altura, ela vai verificar a frequência desse som. A altura vai me determinar o quanto o som é grave ou agudo. Então nós vamos perceber aqui o seguinte, que nós temos uma faixa de frequência que nós conseguimos captar no sentido de produzir a percepção que a gente chama de som. E essa faixa, ela em alguns livros, né, ela está entre 16 ou 17 Hz e 17 mil Hz, mas naturalmente a gente, na maioria da literatura, está aí entre 20 Hz e 2000 Hz. Bom, mas o fato é o seguinte, se nós voltarmos ali para aquela fórmula básica, onde nós temos que a velocidade seria aí o comprimento de onda vezes a frequência, nós vamos ver que existe aí uma relação diretamente proporcional entre a velocidade e frequência. Quanto maior a velocidade, maior a frequência desse som. Em contrapartida, quando a gente compara aí a frequência com o comprimento de onda, essa relação é inversamente proporcional. Quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. E a gente consegue ver nessa ilustração que eu estou repetindo aqui para vocês. Então, nós temos aqui a fixação da velocidade nesses dois sistemas e nós estamos comparando aqui o comprimento de onda com a frequência. Maior comprimento de onda, menor a frequência, certo? E aqui, menor comprimento de onda, maior a frequência, maior a velocidade de vibração dessas moléculas. Então, novamente, nós temos aqui várias frequências do som, certo? Mas essas frequências, existe uma faixa, um espectro ou intervalo que eu consigo detectar. Então existe aqui, por exemplo, uma relação entre frequência e o nível de intensidade sonora, e essa relação que vai ali estabelecer os princípios do exame audiométrico. Então nós vamos aqui analisando esse gráfico, nós vamos conseguir perceber o seguinte, que as frequências mais altas, ou seja, aquelas relacionadas com sensação agudas, elas conseguem ser percebidas em frequências mais reduzidas do que aquelas frequências que são em intensidades mais reduzidas do que aquelas frequências que são mais baixas ou mais graves. Então, novamente, essas frequências mais altas, que estão relacionadas aí com a percepção dos sons agudos, elas conseguem ser percebidas em intensidades diminuídas. Agora, essas intensidades mais baixas, que estão relacionadas a sons graves, elas são percebidas aí em intensidades maiores, tá? Nós vamos ver aqui, se a gente dividindo aí esse espectro de onda sonora, nós temos aqui um limiar da sensibilidade auditiva. Abaixo desse limiar nós não conseguimos escutar esse som, tá? Ou seja, abaixo dessa frequência não conseguimos escutar esse som. Acima dessa frequência também a gente não consegue escutar esse som. Então existe uma faixa de frequência que nós conseguimos aí detectar. E o exame audiométrico é um exame que vai correlacionar as diversas frequências com a intensidade com a qual ela vai ser ouvida. Então, nós vamos ver aqui que esses exames audiométricos aqui, eles seguem aí uma simbologia padronizada, universalmente, vamos dizer assim. Então, nós vamos perceber aqui que essa bolinha ela está relacionada com a orelha direita, enquanto que o X está relacionado com a orelha esquerda. Nós vamos também entender que quando tem bolinha, nós estamos tratando aí da transmissão aérea. E aí, o que é transmissão aérea? A transmissão aerocondutiva, melhor dizendo. A transmissão condutiva é a transmissão do som no nosso sistema auditivo que vai percorrer ali todo esse ducto que constitui aí a entrada do ouvido até o tímpano e também a parte lá do ouvido médio onde temos os ossículos. Então essa seria a condutividade aérea, vamos dizer assim. Mas podemos ter a condutividade óssea. Por exemplo, se nós temos cera impactada no canal auditivo, no meato acústico externo, que seria esse corredor entre a parte aberta do ouvido até o tímpano, se nós temos cera compactada ali, o som ele vai ter dificuldade de passar por essa cera.
se nós temos o tímpano rompido ou problemas nos ossículos da mesma forma. Então, o que vai acontecer? Existe uma outra forma de transmissão do som que se dá através do osso. Então, aqui o osso temporal, ele é capaz de conduzir esse som até o ouvido interno e produzir a sensação do som. Então, nós podemos avaliar nesse exame audiométrico não só a sensibilidade auditiva do indivíduo, tanto da orelha direita quanto da orelha esquerda, mas também quais os níveis de condução que estão ali sendo prejudicados. Se é essa condução que está envolvida ali no sistema de captação dessas ondas mecânicas e transmissão através dos ossículos até lá o ouvido interno, ou seja, a via condutiva, ou através aí da condução pelos ossos, tá? E aí o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que esse exame aqui ele é realizado da seguinte forma. O avaliador, o técnico, o médico, ele vai ali emitir o som em diversas frequências, certo? Então nós temos aqui as diversas frequências, desde as frequências mais baixas até aquelas mais altas, e ali ele vai variando a intensidade. Então ele aplica, por exemplo, essa frequência e ele vai testando a intensidade em que o indivíduo vai conseguir ouvir. Essa intensidade vai produzir naquela frequência uma sensação auditiva e ele pede que toda vez que o indivíduo consiga ouvir, para ele levantar a mão. Então seria a intensidade que ele consegue detectar esse som a partir dessa frequência que foi acionada. Então nós vamos ver aqui que um exame normal estaria nessa faixa, até 20, 25 decibéis, tá? A padronização é até 25 decibéis. Então aqui, tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda, para essas frequências aqui avaliadas, a audição desse indivíduo está normal. Agora, nós podemos ter aqui o seguinte, que podemos sair dessa faixa aqui que corresponde à audição normal. Então, nós podemos prosseguir a diversos estratos. Esses estratos estão correlacionados com a intensidade que esses indivíduos conseguem ouvir sobre determinada frequência. E ali esses estratos podem classificar os vários níveis de perda auditiva. E nós vamos ver isso lá na frente. Nós temos uma outra propriedade fisiológica que seria o timbre. O timbre, você pode distinguir a fonte sonora, tá? Mesmo essa onda sonora tendo intensidade e frequências idênticas. Então nós vamos distinguir a fonte sonora através dessa característica chamada de timbre. O que isso quer dizer? Se eu tocar a mesma nota no piano ou numa flauta, enfim, eu vou conseguir distinguir a nota que veio através do piano e a nota que veio através aí da flauta. A mesma música, eu estou ali descobrindo, eu consigo distinguir a fonte sonora através dessa característica chamada timbre. Isso também se dá pela voz do interlocutor. Eu peço duas pessoas para prolongarem o A, emitir o som A, e peço para você fechar o olho, você vai distinguir de quem é a voz. Isso é permitido através dessa característica do som, que é chamada de timbre, que está relacionado com a forma da onda, tá? Bom, o som também tem aquelas características, aquelas propriedades, aqueles comportamentos. Tem ali o aspecto da reflexão, da refração. Então, aqui nessa questão da reflexão, nós conseguimos ver o seguinte, dependendo aí da distância da barreira, esse som emitido, ele vai esbarrar nessa barreira e ele vai voltar. Então, vai ter uma onda que foi emitida, que é a onda incidente, e a onda que vai retornar, que é a onda que vai ser refletida. O que nós conseguimos perceber? Dependendo da distância entre a fonte e a barreira, nós vamos ter algumas sensações. Essas sensações elas vão variar desde o prolongamento do que a gente está falando até o que a gente chama de eco, que seria uma repetição logo após o término do som que foi emitido. Então, por exemplo, se eu falo essa distância, ela vai determinar, ela vai estar relacionada também com o intervalo.
Então, por exemplo, se esse som refletido ele é menor do que 0,1 segundo, eu vou ter a sensação de que a minha fala ela está sendo prolongada. Então, se eu falo paralelepípedo e eu tenho aqui uma barreira na minha frente, a ideia aqui é que vai ficar mais ou menos assim, paralelepípedo. Seria mais ou menos isso. Agora, se essa distância faz com que esse som ele chegue num tempo, esse som refletido, chegue num tempo superior a 0,1 segundo, eu vou ver a discriminação desse som que foi refletido. Ou seja, se eu falo paralelepípedo e a barreira ela está numa distância aproximada de 17 metros, isso faz com que esse som, esse intervalo de retorno dessa palavra que eu emiti, seja aí maior do que 0,1 segundos. Então, paralelepípedo, paralelepípedo. Ou seja, eu vou ter ali aquela sensação do eco, certo? A reflexão é importante para alguns animais. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, o morcego, ele vai se orientar através desse som que foi refletido. Então, ele tem aí toda uma capacidade de detectar barreiras à frente dele através do som que foi refletido. Então ele sempre está emitindo som e a coleta desse som refletido faz com que ele se oriente aí no espaço. Certo? E era isso que eu tinha para falar para encerrar essa matéria Fundamentos Físicos do Som. Alguém tem alguma pergunta? Professor, Pois não. essa questão do 0,1 segundos, só para entender como que seria esse tempo. Então, você conta, você emite o som A, né? E tem uma barreira, eu vou supor que tem uma barreira aí na minha frente. Então, assim, eu estou numa distância, se essa distância ela está relacionada com o tempo de retorno desse som até o meu ouvido, acima de um intervalo de 0,1 segundos, eu vou ter a sensação do eco. Ou seja, é como se estivesse repetindo aquele som que eu acabei de emitir, tá? Agora, se esse tempo de retorno é menor do que 0,1 segundo, eu vou ter uma espécie de prolongamento do que eu estou falando. Por quê? Mal eu acabei de ouvir o som que eu emiti, o som que foi refletido está chegando. Então é como se estivesse aumentando o tempo ali de pronunciamento, é essa sensação que eu tenho, da palavra que eu acabei de emitir. Entendeu? Eu acho que eu, na verdade, entendi mais ou menos. É porque eu não sou muito boa em matemática, eu tô tentando entender quanto que é 0,1 segundo. É uma fração de 1/10 de segundo. É como se fosse 1 segundo dividido por 10. Ah, tá. Porque a velocidade do som, ela é rápida. Ela é rápida. Tem uma unidade de 340 metros por segundo, se eu não estou enganado. Enfim. Então você tem ali um cálculo básico aí de relação entre espaço e tempo. Tá? Tá. Uhum. Agora eu consigo entender. Ju, também pode ser como se fosse 10% do segundo. Sim, também. Sim. Obrigada, Maria. Mais alguma pergunta? Tudo bem? Então, pronto. Então, era isso que eu queria para falar para vocês. Eu vou colocar esses vídeos para vocês disponíveis lá no Moodle e vou colocar o questionário também. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a estudar o sistema auditivo, tá? Nós vamos ver os 3 segmentos do sistema auditivo, que é a orelha externa, a orelha média, a orelha interna. E ali nós vamos estudar todas as estruturas componentes desses 3 segmentos, para no último módulo nós falarmos aí das patologias relacionadas à audição. Ou seja, como se perde a audição no comprometimento dessas estruturas, que pode estar tanto na orelha externa
quanto na orelha média, quanto na orelha interna. Certo? Certo. Andresa, pode falar, Andresa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou aqui Andressa de Azevedo, né? Eu estava falando com o senhor lá para me adicionar ao grupo. Ah, Andresa, prazer. Consegui achar a líder não, a Representante. a Aline, e ela está me dando um suporte bem bacana, estou conhecendo aí o pessoal. Consegui entrar hoje, né? Nas primeiras aulas. E para saber como nós vamos ficar. O senhor vai querer falar comigo depois da aula? Como que será? Sim, na verdade nós temos um módulo antes desse, tá? O curso aqui ele vai ter 4 módulos e tem um módulo antes. Eu converso com você quando a gente interromper a aula. Tá. Tá bom? Tá, fico no aguardo. Tá bom, Andresa. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então acho que. Eu também preciso falar com você em privado depois. Tá bom, Maria. Tudo bem. Então acho que a gente pode ficar aqui para dar tempo de vocês aí tomarem uma água, fazer um lanche para nossa mesa daqui a pouco de debate, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Só me tira uma dúvida. Pois não. O senhor vai com a gente até o final ou vai entrar o professor de audiologia? Pois lá em dezembro está previsto que professores da área fonoaudiologia venham interagir com vocês, tá? E aí eles vão interagir na forma de palestra, pelo menos foi assim no último módulo. Eles vão interagir na forma de palestras, vão falar aí das relações entre esses exames audiométricos com a velhice, com a perda aí de uma das audição, também com problemas aí de barulhos crônicos, enfim. Aí é com eles. Professor, tem lista de presença? Tem sim. Tá bom, professor, obrigada. Nada. Pode jogar, por favor, PC, até que na tela. Aqui, ó. Obrigada. Essa é a lista de presença. Obrigada pela aula, professor. Obrigado a vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então a gente pode conversar Andresa e Maria. Isso, eu. Vamos lá. Eu acho que a Andresa saiu. Pode falar, Maria. Tá bem. Professor, é para explicar a minha situação. Tá. Eu tô atrasada com várias coisas, tudo. E aí eu queria explicar pro senhor que eu acabei atrasando também